Plantão urgente, saiu o anúncio oficial. Flamengo recebeu a resposta e Danilo define futuro. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Como vocês podem ver, eu estou aqui, em frente ao hotel onde o Flamengo vai ficar hospedado em Porto Alegre para o jogo diante do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro que acontece no domingo, mesmo com toda a situação envolvendo a partida contra o Medellín, que aconteceria ontem lá na Colômbia. O Flamengo não mudou a sua programação. O jogo ficou mais de uma hora suspenso, depois com o status de cancelado. O time permaneceu no estádio durante todo esse período, foi para o hotel, cumpriu tudo aquilo que já estava na programação, jantaram no hotel e só na madrugada foram para o aeroporto e agora vem aqui para Porto Alegre para este duelo contra o Grêmio. Daqui a pouquinho a delegação vai estar chegando aqui ao hotel. Hoje já tem treino no CT do Internacional, amanhã também a última atividade acontece no CT do Colorado para essa partida do Campeonato Brasileiro. Antes de eu continuar com informações sobre esse jogo do Brasileiro e as outras notícias do Flamengo, eu, claro, vou atualizar vocês em relação à situação do Mengão na Libertadores. Um plantão urgente aqui, direto do hotel. Daqui a pouco a delegação vai chegar, eu vou tentar falar com o dirigente, vou tentar falar com o José Boto, perguntar em que pé está toda esta situação. Estou aqui aguardando a chegada e claro que vou atualizar vocês ao longo desse dia, ao longo das próximas horas em relação à situação do Flamengo na competição. A princípio, o jogo está cancelado. A Conmebol soltou uma nota oficial, um comunicado oficial há poucos minutos em relação à situação que diz o seguinte: a Direção de Competições e Operações da Conmebol informa que, devido à falta de garantias de segurança por parte do clube local e das autoridades competentes para garantir a continuidade do encontro entre Independiente Medellín e Flamengo, correspondente à fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026, o jogo foi cancelado. Desta forma, é considerado que foram aplicados todos os procedimentos estabelecidos no Manual de Clubes da Conmebol. O caso será encaminhado aos órgãos judiciais da Confederação Sul-Americana de Futebol para as determinações correspondentes. Todas as informações relacionadas aos fatos ocorridos dentro e fora do estádio serão levadas à comissão disciplinar da Conmebol. Esse é o anúncio feito de forma oficial pela entidade agora de manhã em relação a toda essa situação. A atualização que eu tenho para vocês é que o WO ele não acontece de maneira automática, então não acaba a partida e já está definido que o Flamengo venceu por WO. A tendência é que isso realmente aconteça por toda a situação e até por essa nota que a Conmebol já divulgou, dizendo que realmente não tinha condições de jogo, não tinha segurança o suficiente para a partida acontecer, mas isso precisa ser levado à comissão disciplinar, precisa de toda uma situação resolvida burocraticamente até que o Flamengo realmente receba esses 3 pontos, vença a partida por WO 3-0 e se classifique de maneira antecipada para a próxima fase da Libertadores. Então, por enquanto, ainda não há uma definição oficial. Por enquanto, ainda não é oficial que o Flamengo venceu por WO, mas a tendência é que realmente isso aconteça, a tendência é que a Conmebol chegue a essa conclusão e que o Flamengo tenha o resultado a seu favor. Diante de todo o cenário que aconteceu dentro do estádio, é impossível que algo diferente disso aconteça, é impossível que a Conmebol tenha outra definição senão a vitória do Flamengo por WO. E o Flamengo tem um otimismo em relação a isso, principalmente por resultados recentes que aconteceram, situações semelhantes, como por exemplo no caso do ano passado, o jogo entre Fortaleza e Colo-Colo. A situação muito parecida, Fortaleza não conseguiu jogar, o jogo não aconteceu e depois a Conmebol deu a vitória para o Fortaleza por WO. Nesta situação também não havia segurança para que a partida pudesse dar continuidade. Então, por conta desse cenário, por conta do regulamento, por conta de toda a situação, o Flamengo está otimista quanto a esta situação. E claro, na próxima semana já tem uma próxima rodada da fase de grupos da Libertadores. Então essa definição precisa ser tomada o quanto antes para que
os pontos sejam somados e tudo acabe sendo resolvido e o Flamengo consiga pensar nas próximas partidas. Se já classificado, como é o que pretende, como é o que parece, fica um cenário bem melhor. O Flamengo já pode preservar peças, pode começar a pensar mais em outras competições. Enfim, o Flamengo fez o dever de casa até aqui, queria jogar ontem, o jogo acabou não acontecendo e o posicionamento oficial do clube é que o José Botto falou ontem ao final de toda essa situação, ainda no estádio. O dirigente do Flamengo, abre aspas para ele, disse o seguinte: esperamos ganhar esses 3 pontos. A responsabilidade não é nossa. O regulamento é claro. A equipe mandante não conseguiu garantir a segurança. Era a nossa vontade de jogar, mas queríamos segurança. Foi o que disse o José Botto após toda esta situação e a tendência é que realmente isso aconteça. Mas agora os órgãos disciplinares podem determinar essa vitória para o Flamengo por WO. A Conmebol primeiro vai analisar tudo, né? A súmula do árbitro, o relatório do delegado da partida, imagens, responsabilidade dos envolvidos, se havia, né, condições. Esse é o primeiro ato. Depois dessa nota, a gente já imagina que a Conmebol tenha essa confirmação e agora os órgãos disciplinares é que vão tomar a próxima decisão para que o Flamengo realmente tenha chancelado essa vitória por WO, mas o otimismo é grande para que isso aconteça, porque não existe outra possibilidade senão essa. Não tem como ir contra a regra e a regra ela é claríssima. O Flamengo foi extremamente prejudicado, não tinha condições de acontecer o jogo e, inclusive, a polícia já tinha dado essa informação para o Independente Medellín, já tinha dito que não tinha garantias de uma partida segura se tivesse torcida. E sugeriu que o jogo fosse feito com portões fechados. O clube não quis, não aceitou e toda a situação aconteceu. Vocês acompanharam, claro, e têm acompanhado tudo isso que vem acontecendo desde a hora da partida ontem, quando a bola rolou às 9h30 da noite. Enfim, mudando de assunto, vou falar agora a respeito da situação de mercado da bola. Claro, a gente precisa atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo. Tem toda essa questão da Conmebol, tem toda essa situação da Libertadores, mas preciso atualizar vocês sobre as demais notícias. E a informação é que o Shakhtar Donetsk foi o primeiro time a procurar o Ryan Roberto, mas o Flamengo negou a proposta e agora o Flamengo disse sim à oferta do Lille, da França. O Flamengo não conseguiu um acordo com o garoto do Sub-20 para uma renovação. Ele fez algumas exigências e a principal delas, que ele tivesse mais oportunidade na equipe profissional nessa temporada. O Flamengo não pôde dar essa garantia e a ideia é a renovação de contrato não acontecer. Desde o dia 22 de abril ele não entra em campo por conta desse entrave nas negociações, mas a informação que saiu é que o Flamengo chegou a um acordo, disse sim, na verdade, para a oferta do Lille e por conta dessa situação toda, a tendência é que essa negociação ela seja concretizada. Mais uma situação sobre o mercado da bola, vou falar sobre Danilo e a decisão do jogador está tomada. Segundo o GE, o Danilo, jogador do Botafogo, tem interesse de jogar na Europa. Caso isso não aconteça, uma outra informação que saiu é que o Palmeiras é um destino que ele tem como uma prioridade também. O Flamengo está interessado, monitora a situação, gosta do jogador, o Palmeiras está nessa disputa e ele estaria mais tendencioso a fazer uma negociação com o Palmeiras e não com o Flamengo. Mas a prioridade do jogador é ir para a Europa após a Copa do Mundo. A tendência, inclusive, é que com a Copa, se ele for convocado, tenha uma valorização, ele chame ainda mais a atenção do mercado europeu. Então, a gente fica de olho, mas ele tem isso como definido do seu futuro. Prioridade Europa. E agora, com essa situação de que o Palmeiras seria um destino que ele estaria mais se agradando do que o Flamengo. Aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como eu falei para vocês, estou aqui em Porto Alegre, plantão, durante todo esse dia para a gente tentar mais informações a respeito da situação na Libertadores. Também vou acompanhar tudo por aqui em relação ao jogo do Campeonato Brasileiro que acontece no domingo. Quero saber se vai ter treino aberto, vou perguntar para a comunicação do Flamengo se vai abrir parte do treino de hoje ou de amanhã, antes dessa partida contra o Grêmio. Enfim, estou aqui
plantada na frente do hotel, aguardando a chegada da delegação, que deve acontecer logo daqui a pouco. O time está bem próximo já de Porto Alegre e claro que eu vou deixar vocês por dentro de tudo aqui no canal e também nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou o vídeo até o final. Eu te peço para você curtir, mandar para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo. Muito obrigada por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!